Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 29 de outubro. A partir de Washington, D.C., transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080 no horário UTC, das 16h30 às 17 horas. E das 17 horas, aliás, às 17h30, estamos na onda média, nos 1530, e eu relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção é de Mike Finney, realização de LJ Lacoma e som de Samir Sulay. Esta semana o convidado do Saúde em Foco é o Dr. Gilberto Manhissa, ele é médico endocrinologista. O tema da nossa conversa é a tiroide e outras doenças hormonais, como rastrear, como tratar, como é que essas alterações hormonais afetam a nossa vida e como podemos adotar uma vida normal. Mas temos também reportagens sobre transplante de órgãos, cancro da mama, bem como reportagens de Moçambique e Angola. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 29 de outubro. Enquanto os líderes mundiais se reuniam em Roma para a cimeira do G20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontrou-se com o Papa Francisco nesta sexta-feira, no início de uma viagem destinada a reafirmar as credenciais internacionais dos Estados Unidos da América. Pouco antes de deixar Washington, o presidente revelou um plano histórico para refazer a economia americana. Mas resta saber se ele consegue persuadir os legisladores a apoiá-la. No nordeste do Congo Democrático, 2 trabalhadores dos Médicos Sem Fronteiras foram feridos quando o seu veículo foi atingido por tiros, disse sexta-feira a instituição médica. No leste da República Democrática do Congo, existem dezenas de grupos armados, muitos deles com um legado de 2 guerras regionais. Aliás, resultam de um legado de 2 guerras regionais. O Bloco da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, enviou uma nova missão à Guiné para conversações sobre o regresso ao governo civil após a tomada do poder pelos militares há quase 2 meses. A missão é pelo menos a 3ª enviada pela CEDEAO desde o golpe que derrubou o presidente Alpha Condé, de 83 anos, destituído após 11 anos no poder. A África do Sul anunciou hoje que vai estabelecer 1000 locais de vacinação em algumas das 23 assembleias de voto selecionadas durante as eleições autárquicas da próxima segunda-feira, para oferecer assim aos eleitores uma oportunidade de serem vacinados após a votação. A Comissão Eleitoral tinha tentado adiar as eleições por causa da pandemia, mas o Tribunal Constitucional rejeitou a proposta, ordenando a sua realização a 1 de novembro. Os locais de vacinação visarão áreas onde a aceitação da inoculação tem sido baixa. Pouco mais de 12 milhões de pessoas estão agora totalmente vacinadas, cerca de 30% dos adultos na África do Sul. A Organização Mundial de Saúde afirmou na quinta-feira que, a menos que haja uma aceleração significativa na administração das vacinas, apenas 5 países africanos atingirão o objetivo de 40% da população vacinada até ao final do ano. A junta militar de Myanmar condenou hoje um assistente próximo da deposta líder civil Aung San Suu Kyi a 20 anos de prisão por traição, disse o seu advogado. Myanmar tem estado em tumulto desde o golpe de 1 de fevereiro, com protestos a nível nacional e mais de 1.100 pessoas mortas pelas forças de segurança, de acordo com um grupo de monitorização local. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, é o único candidato à liderança da OMS quando expirar o seu mandato atual, mandato que expira em agosto do próximo ano. O antigo ministro etíope da Saúde e dos Negócios Estrangeiros, de 56 anos, foi eleito para a liderança da OMS em 2017. Várias centenas de bombeiros, funcionários municipais e simpatizantes protestaram contra os mandatos da vacina Covid-19 em frente à residência oficial do presidente da Câmara da cidade de Nova Iorque na quinta-feira. Os funcionários municipais vão ter que passar a apresentar
comprovativo ao serviço de pelo menos uma dose da vacina Covid-19 até esta sexta-feira às 17 horas. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 29 de outubro e antes de falarmos com o Dr. Gilberto Manhissa, ele que é o nosso convidado desta edição, vamos falar sobre doenças hormonais. Temos uma reportagem de Manica, em Moçambique. Em Manica, Moçambique, meninas adolescentes em idade menstrual estão a combater o preconceito de não poder ir à escola quando estão com o período. E devido à sua condição socioeconómica, elas fazem os seus próprios pensos reutilizáveis com capulana. A reportagem de André Batista. Nesta família de 26 filhos, 12 são meninas adolescentes em idade menstrual. O pai, Guerante Povo Alberto, tem 4 esposas e poucas condições para providenciar pensos higiênicos convencionais para as suas filhas, o que complica a sua ida à escola no interior do distrito de Tambara. Para contornar a situação, as esposas rasgam trapos das suas vestes para que as meninas usem como pensos e assim possam frequentar o ensino. Não é possível os pensos higiênicos convencionais, porque minha mãe cortava trapos para eu usar como penso durante a menstruação. Eu aprendi a costurar o meu próprio penso. Às vezes costuro com tecidos grossos e quando tiver toalha de banho coloco. Os pensos reutilizáveis têm nos ajudado muito, porque já não falto às aulas por não ter penso. A Unesco estima que 1 em cada 10 meninas da África subsaariana não vão à escola durante o período menstrual devido à falta de pensos higiênicos. Por falta de condições económicas para adquirir pensos higiênicos convencionais, em Moçambique é comum as meninas não poderem frequentar a escola quando estão menstruadas. Era vergonhosa para mim. O que é que diziam os teus colegas? Outras pessoas começaram a rir e não sei o que, muitas coisas. E isso fazia com que você não fosse à escola? Sim. Aliado a condições económicas, o mito sobre a menstruação também retrai milhares de raparigas para o ensino. Várias crenças sugerem que o sangue menstrual, além de ser usado para rituais satânicos, quando é visto por homens, pode tirar à mulher a sorte de conceber e ter marido. Também, menstruada, a mulher não pode frequentar lugares públicos. Quando temos um novo caso de uma menina aqui na escola, eu sou uma das pessoas que sou chamada lá para poder conversar com a tal, explicar como é que deve usar os pensos e tudo mais. Uma iniciativa da organização não-governamental Save the Children está a ajudar a reter raparigas em idade menstrual nas escolas e introduziu, em 2019, a produção de pensos reutilizáveis feitos à base de capulana, toalhas de banho e costurados manualmente com agulha e linha. A vantagem é que muitas meninas estão a conseguir manter-se na escola, sem muitas faltas. Quando chegasse aquele tempo de período, muitas ficavam em casa, sem conseguir vir, porque tinham medo de sujar a roupa lá na escola. Mas com esses pensos caseiros que estão a fazer, e elas já conseguem também ensinar às outras meninas mais novas a feitura desses pensos. E para nós é mais valia, porque temos muitas meninas que já estão a conseguir vir na escola sem ter aquela vergonha, sem ter aquele estigma. Obrigada ao André Batista. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. Gilberto Manhissa. Muito boa tarde. Muito boa tarde aos caríssimos ouvintes da Voz da América e quero, antes de mais, agradecer a oportunidade que me deram de ser um convidado desta rádio. E espero que o meu contributo possa ajudar, de alguma forma, a clarificar algumas situações relacionadas com as doenças endócrinas. Doutor, nós é que agradecemos a sua disponibilidade e eu ia dizer, o doutor tem muitas responsabilidades e ter encaixado na sua agenda o nosso programa é, de facto, motivo para agradecermos e sentirmos-nos honrados por isso.
Doutor, vamos já direto aqui ao nosso ponto, ao que nos traz esta conversa de hoje. Nem todas as alterações hormonais são necessariamente negativas, não é? Como nós vimos aqui nessa nossa reportagem. Ou o sinal de doença, que é o caso do período menstrual nas mulheres, que acontece na puberdade. O doutor pode explicar-nos essas alterações para dissiparmos esses mitos que estão a dificultar que meninas frequentem a escola? Muito obrigado. É o seguinte, nós, no processo de crescimento e no processo de nos prepararmos para sermos adultos, e por isso sermos capazes de reproduzir outros seres humanos, sermos capazes de utilizar a nossa capacidade intelectual e física no melhor potencial possível, então o nosso organismo começa a partir dos 8 até os 12 anos, 14 anos, a sofrer alterações que vão permitir quer o lado masculino, quer o lado feminino, de ganharem estas habilidades como seres adultos. E estas habilidades são orquestradas a partir do cérebro. Há uma estrutura no cérebro que se chama hipotálamo, que inicia estas transformações, passa estas mensagens para a hipófise, também se situa ao nível do cérebro. E depois o cérebro, a hipófise, orquestra as transformações que levam ao maior crescimento, se notarem a partir dos 8 anos e um pouco mais tarde para os rapazes, começa a haver um pulo no crescimento, um ganho muscular, e nas meninas também um pulo de crescimento, um ganho nas características secundárias sexuais, como o aparecimento de mamas, o aparecimento de transformações ao nível da cintura e também transformações internas que levam ao crescimento do útero, à maturação dos ovários, e estes vão habilitar a mulher de poder reproduzir-se. Também podem notar que, em termos psicológicos, aquela atitude tipicamente infantil que a criança tinha muda, e nas crianças do sexo masculino também nota-se que há uma alteração mesmo no tom de voz. Tipicamente, quando nós temos duas crianças com idades muito próximas do sexo masculino e feminino nas nossas casas, antes de atingirem os 8 anos, quando uma e outra fala, é muito fácil nós confundirmos. Mas quando já começa a haver um ganho em termos de crescimento na parte dos rapazes, então nota-se que também a voz começa a ficar mais grossa, típica mesmo do sexo masculino. Portanto, são estas transformações que nós podemos notar. Também no lado masculino pode-se notar o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, pode-se notar o aparecimento de pelos que são típicos do sexo masculino, como no queixo, nas bochechas, por baixo da mandíbula. Então, tudo isto são fenómenos que levam essencialmente à preparação para a reprodução e à preparação para o uso do poder físico, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino, e do melhor potencial intelectual que quer um, quer outro sexo possui. Este é um daqueles momentos em que as alterações hormonais, de facto, não são algo negativo e devem ser, o doutor, diga-me qual é a melhor forma de dizer, que devem ser aceitos como normais para que, especialmente as meninas, não sofram com um momento das suas vidas que é tão normal, tão comum durante anos, que é ter o período menstrual. É verdade, não deveria de modo nenhum haver uma negação a estas transformações. Pelo contrário, deviam ser
devidamente acomodadas. O problema é que todas as transformações que digam respeito e toquem à parte sexual são vistas em determinadas sociedades, em determinadas culturas, como pertencendo a um grupo restrito, onde devem ser tratados apenas de uma forma secreta. Então, quando extravasam este espaço, quando vão além deste espaço, a forma como são tratadas é muito difícil. E os outros membros que não têm esta idade e que ainda não passaram por esta transformação ficam sem saber como lidar com elas. Então, há uma necessidade de se expandir o leque de conhecimento, não só para ficar restrito às mulheres ou aos homens já com uma determinada idade, e é necessário que se introduzam estes conhecimentos, quer ao nível da educação dentro das próprias famílias, a educação dentro das comunidades, a educação nas escolas, para que haja um conhecimento daquilo que está a ocorrer, quer na mulher, quer no rapaz, e haja uma natural aceitação desta transformação. E é isto que nós ainda temos de dar passos como sociedade, como país, e muitas comunidades moçambicanas ainda têm, infelizmente, esta dificuldade de poder passar ou ter o conhecimento destes conteúdos. Exato. Doutor, muito obrigada por esse esclarecimento. Vamos agora então àquelas alterações que de facto nos criam problemas com os quais nós nos devemos preocupar. Portanto, nós podemos responsabilizar as hormonas pelo controle e coordenação das atividades em todo o corpo, correto? É verdade, é verdade. A maior parte das ações que nós realizamos, que têm grande impacto na nossa vida, são devidamente controladas, orquestradas e temporizadas graças à presença das hormonas. Doutor, e então, o que é... Sim, diga. Pode continuar. O que é que pode acontecer, então, quando essas hormonas estão desreguladas, quando elas não funcionam? Bom, o objetivo de cada hormona é controlar uma determinada atividade. Então, quando as hormonas estão desreguladas, pode haver ou o excesso da ação da hormona ou carência da ação da hormona. Vamos dar o exemplo típico, aquele que as pessoas mais conhecem, que é o caso da diabetes. A diabetes surge no contexto em que a insulina, que é a hormona que regula os níveis do açúcar, deixa de ser produzida, ou se é produzida, a quantidade que é produzida não basta para que possa manter os açúcares dentro dos níveis normais, ou se é produzida e é produzida em quantidades normais, a eficiência da insulina está reduzida. E como resultado disso, a capacidade de se manter o açúcar dentro dos valores normais não é perdida e, consequentemente, nós ficamos com os níveis dos açúcares acima daquilo que seria desejável. Mas também temos o oposto. Temos uma situação que se chama de insulinoma, onde há alterações ao nível do pâncreas, na estrutura que produz insulina, e é um excesso de produção de insulina. E nessas condições, o que vai suceder é que a quantidade excessiva de insulina que é produzida vai produzir o oposto, ou vai levar ao oposto. Ou seja, há uma tendência de os pacientes que apresentam esta alteração a terem níveis reduzidos do açúcar, ao invés daquilo que seria o normal, que é mantê-lo dentro dos limites normais. Então, esta aqui é a situação que nós podemos dar como exemplo. Mas este exemplo é válido para todas as outras situações onde haja participação das hormonas, pois esta regulação pode ser excessiva e pode também haver carência. Doutor, há alguma relação entre a desregulação das hormonas e
aquilo que nós comemos ou a nossa localização geográfica, como é que podemos relacionar isso, se é possível relacionar? Bom, voltando mesmo ao caso da diabetes, embora não seja o único, podemos ver tipicamente estas alterações a ocorrer no caso da diabetes, podemos ver esta relação também a ocorrer no caso da tiroide. Repare que para nós termos a hormona tiroideia produzida, é necessário que nós tenhamos um aporte de iodo em quantidades suficientes. O que sucede é que, geograficamente, as zonas costeiras próximas do mar são aquelas que têm mais iodo e as pessoas que vivem nessas zonas estão mais expostas e têm mais capacidade de reter o iodo no seu organismo e, por isso, também com melhores possibilidades de fazerem as hormonas tiroideias. As pessoas, quanto mais para o interior vivem, mais para dentro dos continentes vivem, e quanto menos exposição tiverem ao iodo, então a capacidade de poderem produzir as hormonas tiroideias também reduz. E na sequência disso, acabam por desenvolver a carência da hormona tiroideia. O mesmo nós podemos ver em relação à diabetes. A diabetes tem dois tipos, tipicamente. Nós podemos ver a diabetes tipo 1, que surge no contexto do sistema imune que nos devia proteger em algum momento, exceder a sua atividade, reconhecendo o pâncreas ou a estrutura dentro do pâncreas que se dedica à produção da insulina como uma estrutura anómala e combate-a destruindo. E o resultado disso é que esta estrutura deixa de existir, a capacidade de produzir insulina deixa de existir e, na sequência disso, os níveis dos açúcares ficam desregulados e elevam-se. Na diabetes tipo 2, que é aquela que é mais frequente, afeta 9 em cada 10 indivíduos com diabetes, essa surge na sequência de nossa atividade física está muito mais diminuída do que aquilo que tipicamente se exigiria do ser humano. Também a oferta de alimentos que tenham riqueza em calorias é muito maior do que aquela que seria necessário para manter o nosso organismo, e também há uma redução do uso destes recursos, porque a nossa atividade física está bastante reduzida. Portanto, são estes fatores, o consumo de alimentos acima daquilo que nós precisamos, a pobreza na atividade física, que acabam por concorrer para que o indivíduo tenha efetivamente níveis elevados da insulina, porque isto vai levar ao aumento do peso, o aumento do peso vai reduzir a eficácia da insulina, em algum momento a produção de insulina também vai escassear, apesar de nunca chegar a se eliminar, mas vai escassear. Doutor, nós vamos voltar a falar mais um bocado sobre isso. Lembrar que este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre alterações hormonais com o Dr. Gilberto Manhissa, médico endocrinologista. Vários estudos demonstraram que os desreguladores endócrinos podem reduzir a fertilidade humana, contribuir para a explosão da diabetes e da obesidade ou mesmo desencadear certos cancros dependentes de hormonas. Um relatório do Parlamento da União Europeia critica a falta de ação sobre os desreguladores. Mas o que são estes disruptores do sistema que produz hormonas? A reportagem é apresentada por Ana Guedes. O
O sistema endócrino é uma rede de glândulas que produz e secreta hormonas que regulam funções corporais cruciais, incluindo o crescimento, a reprodução, o sono e os níveis de energia. Transportadas através da corrente sanguínea, cada hormona é feita à medida para atuar em órgãos ou tecidos específicos. Quando produtos químicos do ambiente, mesmo em doses minúsculas, imitam as hormonas, enganam o corpo e interferem com esta rede intrincada. Estes são desreguladores endócrinos encontrados em produtos do dia-a-dia. Numerosos estudos demonstraram que podem reduzir a fertilidade humana, contribuir para a explosão da diabetes e obesidade ou mesmo desencadear certos cancros dependentes de hormonas. A exposição durante a gravidez pode também afetar o desenvolvimento genital e cerebral normal em fetos. A maioria dos disruptores conhecidos são produzidos pelo homem. Podem ser encontrados em pesticidas, tintas, brinquedos, cosméticos e até mesmo em alimentos. Entre os mais conhecidos encontram-se o stibestrol, forma sintética da hormona feminina estrogênio, prescrito no passado durante a gravidez, ligado ao cancro e à malformação congénita. Os parabenos, normalmente encontrados em produtos de beleza, e a bisfenol A, um plastificante banido dos biberons na Europa desde 2011. Prevalentes no ciclo da água e no solo, estes químicos contaminam os ecossistemas. Não sabemos quantos são, quão perigosos são, mesmo em doses baixas, ou os riscos associados quando estas substâncias são combinadas. Cientistas e instituições exigem legislação, mas a falta de uma definição clara internacionalmente reconhecida tem dificultado a regulamentação. Obrigada, Ana. E vamos continuar com a nossa conversa com o Dr. Gilberto Manhissa. Ele está connosco desde Maputo. Dr. Gilberto, como eu lhe disse, o nosso programa conta também com participação dos internautas e dos ouvintes. Não tivemos, de facto, ninguém em linha, mas temos aqui alguém que nos enviou uma pergunta pelo WhatsApp, aliás, duas, e uma é quais são as causas primárias das doenças hormonais. Eu creio que o doutor já deu aqui algumas linhas sobre isso, mas se houver alguma coisa que não tenha dito, pode aproveitar. E a outra pergunta é: a insuficiência hormonal causa a infertilidade ou impotência sexual? Doutor, tem 1 minuto para responder a esta pergunta, estas duas perguntas. É um grande desafio. É assim, sim, nós podemos ter insuficiência hormonal que possa causar disfunção sexual e também possa causar infertilidade, é verdade. Se os ovários não estiverem a produzir hormonas em quantidades suficientes, não é possível nós termos a capacidade de reprodução. Também pode-se dizer o mesmo em relação ao homem. Se não tiver as hormonas que coordenam a produção dos espermatozoides, claro que nós não vamos ter esta capacidade, quer de produzir o esperma com qualidade necessária, quer de produzir a ereção, que é fundamental para nós podermos fazer o transporte da célula que vai fecundar a contraparte feminina. Portanto, esta que é uma das situações. Agora, existem múltiplas formas de nós podermos ter doenças hormonais e, efetivamente, só dedicando-se especificamente a cada uma delas é que podemos ver qual a sua causa primária. Muito bem, doutor. Eu vou ter mesmo que o interromper, porque este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América. Estamos a falar sobre alterações hormonais com o Dr. Gilberto Manhissa. E já vimos que podem participar aqui pelo WhatsApp, enviando perguntas para mais 1-202-251-9466. Se quiser inscrever-se para ligarmos para si, inscreva-se durante a semana. Nós, já sexta-feira, ligamos para si. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas, UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta 12.080 e 17.655. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre doenças hormonais com o Dr. Gilberto Manhissa, médico endocrinologista. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Vamos relembrar os principais títulos deste 29 de outubro. O presidente americano Joe Biden encontrou-se em Roma com o Papa Francisco quando está a caminho da Conferência do Clima COP26 em Glasgow, na Escócia. A África do Sul vai implementar postos de vacinação contra a Covid-19 nas assembleias de voto na segunda-feira. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, é o único candidato à liderança da Organização Mundial de Saúde. E aqui nos Estados Unidos, funcionários municipais de Nova Iorque manifestam-se contra a obrigatoriedade da vacina Covid-19. Foram as notícias desta sexta-feira, dia 29 de outubro. Pode ouvir este programa via rádio, via internet em www.voaportugues.com e pode assistir ao programa nos canais de YouTube e Facebook da Voz da América. É Voa Português. Se quiser participar no programa, pode inscrever-se através do WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Vou repetir, +1 202 251 9466. Este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta a Washington, Maputo, com o Dr. Gilberto Manhissa a falar sobre doenças hormonais. Doutor, bem-vindo de volta ao nosso programa. Peço desculpa por tê-lo interrompido antes do topo da hora, como eu lhe disse, tínhamos mesmo que interromper, mas o doutor falava de formas de contornar alguns problemas hormonais, como, por exemplo, aqueles que levam à infertilidade. Pois, estávamos a falar sobre as possíveis reduções ao nível das hormonas que poderiam levar à infertilidade. Sim, é possível que isso possa suceder. E também me perguntava o ouvinte se haveria causas primárias das doenças hormonais. Esta questão é muito importante, mas também muito vaga, muito ampla em termos de respostas. Vamos dar o exemplo. Se nós tivermos alguém que tenha um excesso da formação da função da tireoide, a maior parte das vezes isto é que sucede porque o nosso sistema imune produz anticorpos que levam a uma estimulação excessiva da glândula tireoideia e, por isso mesmo, uma produção desregulada da hormona tireoideia. Então, é um contexto completamente diferente daquilo que nós falamos, por exemplo, do excesso da produção da insulina. Outra situação que é muito comum também nas doenças hormonais é termos uma mulher que, fora da amamentação, esteja a tirar leite. Isto deve-se à produção de quantidades excessivas de prolactina, que é um produto que é feito a partir da hipófise no cérebro, e este excesso, a mulher submetida a este excesso de prolactina, ao nível das mamas produz leite materno. Mas isto nesta mulher ocorre fora da amamentação e o mecanismo de produção desta doença é completamente diferente daquilo que relatamos anteriormente em relação ao hipertiroidismo, também é completamente diferente daquilo que nós relatamos em relação a diabetes tipo 1, também completamente diferente em relação àquilo que nós relatamos a diabetes tipo 2. Portanto, há uma variedade de situações. Mais um exemplo, talvez para terminar, porque são extensos os casos. Uma das patologias também bastante comum é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, na maior parte das vezes, advém também de uma doença autoimune, chamada tiroidite, que de uma forma repetitiva vai o sistema imune, os anticorpos, destruir as células da glândula tiroideia e vai reduzindo
a quantidade de células tiroideias capazes de produzir a hormona tiroideia. Doutor, no início... Eu tenho que o interromper só por uma coisa. Nós ouvimos falar muito de tiroide, hipertiroidismo, hipotiroidismo, mas o que é a tiroide, de facto? Porquê é que a tiroide é tão importante para o ser humano? Perfeito. A tiroide é uma glândula que nós temos à frente do nosso pescoço, logo por baixo da pele, um pouco acima daquilo que é conhecido por maçã de Adão, um pouco por baixo dessa estrutura, nós temos a glândula tiroideia. A glândula tiroideia tem um aspecto de uma borboleta e a função dela é produzir as hormonas tiroideias. As hormonas tiroideias são de uma importância vital para a nossa vida. Elas ajudam a concepção, portanto, é muito difícil a mulher conceber se tiver hipotiroidismo. É muito difícil a mulher reter a gravidez se tiver hipotiroidismo. É muito difícil o feto nascer sem alterações nos órgãos se tiver hipotiroidismo. Pode também comprometer a inteligência da criança se a quantidade da hormona tiroideia nos primeiros dias, nas primeiras semanas, não for suficiente e também comprometer o futuro desta criança. Portanto, há uma função fundamental da hormona tiroideia durante a gravidez. Depois da gravidez, toda a atividade física, intelectual, desenvolvimento que nós temos depende da hormona tiroideia. Mesmo o nosso crescimento pode ficar retardado se a hormona tiroideia não existir em quantidades suficientes. Uma das causas com fácil tratamento de crianças que tenham atraso no crescimento longitudinal, que significa são relativamente baixinhas para a idade que elas têm, é a existência da pobreza em hormona tiroideia nestas mesmas crianças. E o diagnóstico e o suplemento da hormona tiroideia repõe a altura que estas crianças deveriam ter. Portanto, é de extrema importância que nós tenhamos a hormona tiroideia. Finalmente, também uma das coisas que sucede à volta da hormona tiroideia é a sua ausência criar o aumento do peso, a falta de memória, uma certa falta de vontade de realizar as atividades físicas, uma certa preguiça, é típico das hormonas tiroideias. Para a mulher engravidar, é fundamental que faça o descarte da possibilidade de a produção da sua hormona tiroideia ser suficiente, porque vai ter um impacto que pode ser importantíssimo para a vida do conceito que irá ter, que é o bebê que irá ter. Portanto, é muito importante fazer esta atitude. O rastreio, portanto, não é, doutor? Muito obrigada. Vamos continuar. O acesso aos cuidados de saúde na cidade angolana de Malange continua limitado para muitos cidadãos. O Isaías Soares falou com pacientes e profissionais de saúde que clamam por melhores condições. O acesso aos cuidados de saúde no município sede da província angolana de Malange continua limitado para muitos cidadãos, independente da crise sanitária provocada pela Covid-19. O déficit de profissionais de saúde, a exiguidade de unidades sanitárias e de vários serviços especializados são extensivos a toda a circunscrição provincial. Domingas João aguardou por mais de 4 horas para submeter ao peso um recém-nascido de 24 horas no Centro de Saúde Machinde 2. O atendimento está sem muito atraso, não está nos atender. A unidade sanitária da periferia funciona apenas com dezenas de enfermeiros que atendem às consultas de medicina
pediatria e o PAV, enquanto uma parteira especializada para cuidados pré-natal e a sala de partos, de segunda a sexta-feira. A diretora-geral da instituição, Fernanda João, confirma o atendimento diário de cerca de 70 crianças. Os casos considerados graves, normalmente nós fizemos aqui os primeiros socorros e são transferidos para o hospital regional. A população precisa aqui, na realidade, o raio-x não funciona. Temos a deontologia, a odontologia, aliás, também. São serviços que nós precisamos aqui. Não temos o laboratório também. Não funciona. Temos a sala de laboratório, mas não funciona, até porque todos os equipamentos foram retirados, por falta mesmo de técnicos. Jaime Bartolomeu, proveniente da província de Cabinda, há 4 anos, faz uma leitura do que é a URB atualmente. O que mais me preocupa é o problema da sujidade da limpeza da nossa província. Se na realidade precisamos de pessoas ou população saudável, deveríamos ter a capacidade de limpar a nossa cidade para que esta mesma cidade, a população, respire um ar puro e um ar que na realidade vai ajudar com o desenvolvimento da saúde da população de Malange. Se notarmos quanto à satisfação de saúde na cidade de Malange, existem muitas questões que não chegam até a população e isso faz com que a população, na verdade, sinta-se isenta daquilo que são os cuidados que o governo oferece quanto à satisfação de saúde. O médico Fernandes Luiz admite que o governo pode fazer mais para proporcionar qualidade nos serviços de saúde em Malange. Existe o difícil acesso aos hospitais, sobretudo também pela conta da Covid-19 a essa altura, não é? E pela conta da Covid-19 e as dificuldades que a mesma acarretou face às dificuldades na procura de saúde, tendo em conta essas mesmas dificuldades, existe hoje um maior número de enfermidade, tanto quanto a malária, face aos focos de lixo que a cidade de Malange tem, o difícil acesso da água potável que a população tem e tantos outros meios. Isso faz com que, na verdade, a satisfação da necessidade de saúde na cidade de Malange não é ainda aquilo que se deseja, tanto quanto ao que o governo oferece. Dezenas de pacientes que acedem aos centros e postos de saúde regressam a casa sem serem atendidos. Hoje, se o paciente for ao hospital, nós não temos meios materiais gastáveis para oferecer aos pacientes que nos procuram. Não temos fármacos, não temos recursos humanos suficientes, enquanto o governo tem possibilidades, N possibilidades, de poder contornar essa situação. E quando assim não acontece, quem sai a perder? Somos nós, a população, que na verdade procuramos esses serviços e que podemos até considerar que são serviços deficientes. E quando são serviços deficientes, olha o que acontece no Hospital Materno Infantil, a cada dia morrem mais de 10 crianças por custa da malária. Quer dizer, doenças fáceis que se poderiam contornar, mas face a essas dificuldades que acabamos aqui de frisar, a cada dia em Malange, as mortes são cada vez mais acentuadas. Isaías Torres de Malange para a Voz da América. Obrigada, Isaías. Doutor Gilberto, sabemos que muitas vezes hábitos alimentares, acesso ou falta de medicamentos adequados são fruto da nossa condição socioeconómica, o que é fator importante para os pacientes. Qual é o seu conselho a quem nos ouve e vê no que toca a essas limitações, mas ainda assim temos que cuidar da nossa saúde, temos que fazer esse rastreio que o doutor estava a falar há pouco? O mais importante, no meu entender, é que nós devemos perceber que o maior bem que nós temos é a nossa vida, é a nossa saúde. E todos os demais feitos que nós podemos realizar dependem de nós termos uma saúde e termos com qualidade de vida e a nossa vida. E a Covid veio nos mostrar um pouco disto.
os sistemas de saúde fragilizados, os profissionais de saúde menos acomodados dentro da estrutura social, os investimentos na formação e nos cuidados de saúde escassos acabaram por pôr a nu aquilo que são as dificuldades que nós podemos passar por elas quando efetivamente é necessário. Agora, o que eu costumo dizer é que se nós valorizarmos a nossa vida, a nossa saúde, nós não precisamos de ter muito, precisamos de planificar. E a planificação pode passar por deixar de lado uma quantidade muito reduzida do nosso dinheiro, dos nossos rendimentos, para garantir que aquele teste que é fundamental para perceber-me ou não de um determinado fenómeno é feito e posso ter este teste feito e ter a certeza que estou tranquilo enquanto alguém que podia ou não estar com uma determinada enfermidade. A outra questão que eu iria dizer é que devemos fazer o aproveitamento máximo das possibilidades de educação e da prevenção à volta daquilo que são as enfermidades. Podemos ter uma alimentação saudável, termos a prática da atividade física, e isso, por sua vez, vai ser fundamental para que nós possamos prevenir doenças como a diabetes, como a hipertensão, que estão associadas a esta inoperância em termos de atividade física e a hábitos alimentares que são bastante pobres. E não nos esqueçamos que a hipertensão e a diabetes são doenças extremamente frequentes, estão no topo das doenças que mais prejudicam o ser humano, mais matam o ser humano. Portanto, há uma necessidade de um cuidado redobrado, se é que já não temos, para evitar que possam continuar a dizimar a humanidade. Doutor, este é o conselho que eu poderia dar. Exato, obrigada, doutor. E nós falávamos há pouco que só há 2 médicos da sua especialidade em Maputo, correto? O que complica um bocadinho mais até mesmo essa planificação de ir ao especialista, de ir ao endocrinologista para saber o que é que se passa connosco, se está tudo bem com a nossa tiroide, porque a fila deve ser longa, não? Ou qualquer médico pode... Efetivamente, em termos de despiste, não é necessário que seja um endocrinologista. E nós estamos habituados, em países como o nosso, a passar parte das funções de uma determinada especialidade para profissionais de saúde que não sejam necessariamente especialistas daquela área, ou profissionais de saúde que até tenham uma formação não do nível do médico. Então, nós estamos habituados a fazer isto e não temos outra saída senão nos próximos anos ou nas próximas décadas continuamos a fazer esta prática. O que nós precisamos é, como um país, estruturarmos e prepararmos para que estas funções possam ser partilhadas com outros profissionais de saúde e possam estar acessíveis noutros pontos do país que necessariamente não contam com a presença do endocrinologista. É impossível que haja a possibilidade de os endocrinologistas estarem presentes em todas as partes do país. Aliás, eu recordo-me que num dos países onde eu estive, apesar de ser um país desenvolvido, a quantidade de endocrinologistas, se fosse para cobrir os diabéticos, não seria suficiente para poder satisfazer a demanda pelo número de diabéticos que lá existia. Então, nas nossas condições, agrava-se esta situação. E temos de pensar noutra vertente, que é formar cada vez mais, expandir estas especialidades ao nível das outras partes do país, para que mais gente possa ser assistida com a qualidade necessária.
Muito bem, doutor, muito obrigada. Este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta Washington-Maputo. Lembro que, se quiser enviar as suas questões para os nossos médicos convidados, basta fazê-lo via WhatsApp durante a semana. É +1 202 251 9466. +1 202 251 9466 é o WhatsApp da VOA. Ou pode participar enquanto estamos em direto, deixando uma questão no comentário a este programa, via Facebook ou via YouTube. E como viram, nós lemos as perguntas também que nos colocam via WhatsApp. Nesta fase de pandemia, já passamos pelo pior, mas a Covid-19 ainda não é uma coisa do passado. Enquanto um novo e promissor tratamento Covid-19 está a ser avaliado para uso emergencial nos Estados Unidos, há uma injeção de apoio financeiro para levar este medicamento inovador para o resto do mundo. A Ana Guedes tem a reportagem. Estes comprimidos representam esperança para aqueles que contraem a Covid. A empresa fabricante de medicamentos Merck diz que o molnupiravir impede o coronavírus de se multiplicar. Tomados cedo, os ensaios clínicos mostram que as pílulas reduzem para metade o risco de hospitalização ou morte. Eles poderiam ir à sua farmácia e tomar os medicamentos da forma como fazem outros medicamentos. Se a Agência Reguladora de Medicamentos, FDA, aprovar o pedido da Merck para a utilização de emergência, os comprimidos poderão estar disponíveis nos Estados Unidos da América antes do final do ano. De forma semelhante, a empresa planeia pedir a utilização de emergência em todo o mundo. Mas o financiamento e a distribuição deste medicamento e outros tratamentos, incluindo vacinas em regiões subdesenvolvidas do mundo, continua a ser um desafio. Temos de levar a sério que este é um problema mundial que precisa de soluções mundiais. Penso que é bem verdade dizer que ninguém está seguro se todos não estiverem seguros. Os Estados Unidos da América adquiriram previamente 1,7 milhões de comprimidos deste género. Para ajudar a levar o medicamento ao resto do mundo mais rapidamente, a Fundação Bill e Melinda Gates está a investir $120 milhões para pressionar os fabricantes de medicamentos genéricos a produzir o medicamento da Merck para os países em desenvolvimento. O dinheiro está no centro de qualquer tratamento Covid-19. O Dr. Caleb Hernandes é o médico das urgências que também investiga as descobertas de medicamentos da Covid. Ele diz que foram estudados 3 outros medicamentos, incluindo um que rivaliza com as alegações da Merck sobre o molnupiravir. Ele diz que lhes falta o apoio financeiro para procurar a aprovação da entidade reguladora de medicamentos. O nosso governo não foi estruturado para gastar os $500 mil para fazer esses estudos. Confiamos em empresas privadas para levar as coisas à FDA. E é por isso que não se vai ver tanta inovação como se poderia ver. E há a preocupação sobre a confiança na pílula da Merck em vez de obter uma vacina que os especialistas preferem, uma vez que ensina o corpo a fabricar os seus próprios anticorpos. Pode impedir que nos infectemos com a Covid-19 e queremos evitar infecções e não apenas esperar para as tratar uma vez que aconteçam. Dr. Hernandes canta em homenagem a um colega que abandonou a profissão exausto devido à Covid. Há quase 2 anos que lutamos todos os dias, vendo pessoas a morrer. E eu penso que é difícil quando as pessoas da comunidade não acreditam em si. Pensam que fazes parte de alguma conspiração ou que estás a exagerar e a inventar coisas. E depois vais para o trabalho e és obrigado a declarar várias pessoas mortas. Quase 5 milhões de mortes em todo o mundo e quase 740 mil mortes aqui nos Estados Unidos pela Covid-19 e o tributo de um artista, uma bandeira branca para cada uma. Obrigada ao Amâncio Miguel, que era aliás ele quem tinha a reportagem e não a Ana Guedes, como anunciei de início. Dr. Gilberto, para doentes com problemas de tiroide, diabetes ou obesidade, que consequências pode ter a Covid-19 na sua saúde? Bom, vamos falar primeiro daqueles que são claramente os mais afetados pela Covid, que são os doentes com a diabetes. A diabetes torna mais grave, os diabéticos são os mais propensos a desenvolverem as formas mais graves,
E também os diabéticos são os mais propensos a desenvolverem as formas mais fatais, e a maior parte destes indivíduos, infelizmente, acabam perdendo a sua vida, desenvolvendo as formas graves quando contraem a Covid. Não é porque eles sejam mais vulneráveis, mas devido às alterações que a diabetes promove dentro do organismo, eles tornam-se vulneráveis a desenvolverem estas formas mais graves. A obesidade também é uma das circunstâncias que torna o organismo mais vulnerável a desenvolver as formas graves, embora não seja tão vulnerável como o diabético é. Efetivamente, o diabético é o mais afetado, é o mais vulnerável, é o que mais risco tem de desenvolver a forma grave quando contrai a Covid, e mais risco tem de perder a sua vida se contrair a Covid. Portanto, aí é que nós devemos focar a nossa atenção para termos a certeza que este indivíduo fica devidamente protegido, fazendo tudo o que é possível para que não possa contrair, quer através das medidas higiênicas já subejamente conhecidas, quer também agora através da vacina, como tem estado a acontecer. Também porque os diabéticos do tipo 2, que são a maioria, têm o fator idade. Sabemos que a idade, quanto mais elevada for, pior é o diagnóstico do indivíduo afetado pela Covid, e sendo os diabéticos também em simultâneo idosos e frequentemente também obesos, acabam por associar estes fatores de risco que agravam a sua condição. Já os doentes com tiroide não há descrição, a não ser que eu esteja atualizado nestas matérias, mas não há descrição deste tipo de fenómeno. Sabemos sim que os diabéticos e os obesos têm este problema, e mais grave é o problema à volta dos diabéticos. Exato. Portanto, diabéticos e pessoas com obesidade tendem a ter mais problemas, mas o doutor focou muito nos diabéticos. Portanto, esses terão que ter mais cautela. Exato. Muito obrigada, doutor Gilberto Manhissa. Este é o Saúde em Foco. Transmitimos a partir do estúdio 55 da Voz da América, em Washington, D.C. Médicos nos Estados Unidos anexaram temporariamente um rim de porco a um corpo humano. Um pequeno passo na busca de décadas para um dia se usar órgãos de animais para transplantes que salvam vidas. O Amâncio Miguel tem a reportagem com produção de Leo Sahilo. No mês passado, os cirurgiões do Centro Médico Langone, da Universidade de Nova York, anexaram o órgão a um par de grandes vasos sanguíneos no corpo de uma mulher com morte cerebral, mantida viva por respirador. O Dr. Robert Montgomery, que liderou a equipa que realizou a cirurgia experimental, disse que o rim de porco teve o desempenho esperado. And then all of the laboratory tests and everything that we did all looked Então, todos os testes de laboratório, tudo o que fizemos parecia bastante normal, sabe? Em termos do que esperaríamos se fizéssemos um transplante humano. Então, há duas coisas. Nenhuma evidência dessa rejeição inicial vigorosa, e a segunda, o rim funcionou bem. Então, sabe, durante 54 horas que estivemos a estudar o rim, essas são as conclusões que podemos tirar disso. Agora, sabe, são modestas conclusões. Mas a importância de manter aquilo num ser humano, eu acho, não pode ser subestimada. Pesquisadores trabalham há décadas com a possibilidade de usar órgãos de animais para transplantes, mas não sabem como evitar a rejeição imediata do corpo humano. A equipa de Montgomery teorizou que eliminar o gene suíno para um carboidrato que desencadeia a rejeição, uma molécula de açúcar chamada alfa-gal, evitaria o problema. A experiência de transplante de rim da Universidade de Nova York deve abrir caminho para testes em pacientes com insuficiência renal em estágio final, possivelmente no próximo ano ou dois, disse Montgomery, ele próprio um receptor de transplante de coração. Muito obrigada, foi o nosso programa. Agradeço ao Dr. Gilberto
pela companhia e pela sua disponibilidade aqui a vir ao nosso programa. Este foi o Saúde em Foco desta sexta-feira. Falamos sobre doenças hormonais aqui na Voz da América.